prestassem bastante atenção e, se possível, anotem coisas que ela vai falar aí, porque são coisas bem legais mesmo, tá? E é isso. E eu já quero desejar as boas-vindas aí ao Kleber, a Jenny Oliveira aí que entrou, eu acho que é amiga da Dani. Muito prazer, viu? Estamos muito felizes por você estar aqui, nesse nosso grupo aí. E que Deus fale com você também, que Deus abençoe sua vida. E vamos ouvir a Esther, ela vai ler. Eu pedi para ela tentar ler na marcha 2, porque normalmente ela lê na quinta marcha, ela lê muito rápido. Falei para ela tentar ler na segunda marcha aí para a gente conseguir acompanhar, tá? Mas, de verdade, prestem bastante atenção no que ela tem para falar, porque eu sei que o conteúdo é muito bom. E eu vou orar por você, tá, Esther? Depois eu dar com a palavra, tá bom? Senhor, neste momento eu quero te louvar, te agradecer. Quero louvar o Senhor, Jesus, pela vida do Eliseu, do Josué, que, como ele disse, Senhor, estavam prontos, Senhor, para louvar ao Senhor neste momento, que a música aqui no computador não tocou. Continue abençoando a vida deles, Jesus, continue cuidando deles e que eles consigam, Jesus, e continuem com esse desejo, Senhor, de te adorar, de te louvar e de serem adoradores, Senhor, perante ti. Neste momento eu quero orar por cada um que está aqui nessa sala de reunião, que o teu Espírito Santo sonde cada coração agora, que o Senhor venha tirar toda a preocupação, todo anseio, e que o coração de todos aqui, Senhor, inclusive o meu, o da Esther, possa estar em paz, possa estar em paz, Jesus, para receber, Deus, a tua palavra que o Senhor vai falar conosco neste momento. Ó Deus, continue abençoando a Esther neste momento, Pai, ajuda ela, Senhor, a ministrar aqui para nós, mesmo sendo através de uma leitura, eu sei que foi o Senhor que conduziu, Senhor, cada palavra, tenho certeza disso, Deus. Então, que o Senhor possa falar conosco através, Senhor, da Esther neste momento, Pai. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E você, Esther? Tá me escutando bem? Sim. Eu vou ler em Lucas 15, a partir do versículo 11. Todos já devem ter ouvido, é uma parábola bem conhecida, né? E Jesus continuou. Espera só um Um pouquinho, homem tinha... para a gente abrir, peraí. Lucas 15, né? a partir do Abre aí, versículo gente. 11. Quem tiver sem Bíblia, abre no celular mesmo. Do versículo 1º? Do versículo 11. Do 11. Tá. Beleza. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou,
e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para a casa de teu filho, que esbanjou seus bens com prostituta, mata um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. No primeiro versículo é É, apresentado os personagens. rapidinho. Qual que é o nome do livro que você leu? Você... É a parábola do filho pródigo, do John MacArthur. No primeiro versículo é apresentado os personagens, mas no desenrolar da história o foco muda de uma pessoa a outra. Começaremos como Jesus fez, focando primeiramente no filho mais moço, o próprio filho pródigo. Aliás, essa derivação do nome nos faz dar uma rápida pausa aqui. Não sei se sabem o que significa a palavra pródigo, mas ela é uma palavra do inglês arcaico, que significa desperdício ou extravagância. Não é muito utilizada mais no inglês moderno. Tem o mesmo significado em português, mas não caiu em desuso total. O jovem é uma ilustração clássica de uma pessoa não disciplinada, que desperdiça a maior parte de sua vida satisfazendo prazeres extravagantes e se torna escravo do pecado. Ele é uma prova do que o pecado faz com uma pessoa. Eu acho que só o começo da história seria suficiente para fazer os fariseus engolirem a seco, o verso 12. E o mais moço disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Este pedido pelo adiantamento da herança revela como ele era rebelde. Este pedido ia contra a cultura e valores centrais da sociedade hebraica. É evidente que o filho não tinha nenhum pingo de gratidão em seu coração pelo legado de sua família, e o que seus antepassados tinham deixado a seu pai um dia seria dele. O pedido desse do filho mais moço era vergonhoso e desonroso. Era como se ele estivesse dizendo: Pai, queria que você estivesse morto. Você atrapalha os meus planos. Você é uma barreira. Quero a minha liberdade. Quero deixar essa família. Eu vou embora. Ele, de fato, ali naquele momento, cometeu simbolicamente um suicídio fraterno. A resposta normal naquela cultura para este comportamento seria, no mínimo dos mínimos, um tapa na cara por parte do pai em público. Isso nem é tão severo, porque se olharmos para o que a lei de Moisés mandava fazer, vemos que ela prescrevia a morte a pedradas para filhos incorrigíveis. Essa lei está lá em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, que diz assim, ó: Se um homem tiver um filho, teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: Este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, e todo Israel ouvirá e temerá. O pedido do menino foi tão frio e duro. Normalmente os pais desonrariam o filho em público, ao nível de humilhá-lo. Mas este pai não fez isto. Pelo contrário, ele atendeu ao pedido do filho. Isso é estranho, mas é a prova de como o pai o amava, porque não quis envergonhá-lo. E o que o filho fez? Juntou tudo e partiu. Quando ele diz aqui juntou tudo, quer dizer que ele liquidou tudo para ter o dinheiro vivo. E a rapidez com que ele fez isso sugere que ele perdeu boa quantia. Mas ele nem ligava, estava nem aí. Naquele momento pensava apenas em ir embora. E foi o que ele fez. Foi para uma terra distante. Naquela cultura, Jesus não precisou explicar para onde o moço iria, porque provavelmente o povo já ia imaginar que era uma terra de gentios. Então esse jovem não estava abandonando apenas a família e o lar. Ele estava abandonando a cultura dele e o mais importante, a fé. Podemos dizer que ele foi para algum lugar em que ele ouviu falar, que parecia exótico e diferente, mas ele não sabia se sustentar e nem como seria a vida real naquele lugar. Mas isso não importava para ele, porque ele só queria felicidade e prazer. E sejamos honestos, pessoas assim não pensam nas consequências e nem no futuro. Ele agiu assim e dispersou tudo sem pensar como ele iria sustentar depois. Ele gastou uma fortuna rapidamente na busca do mal, querendo ter uma vida imoral. E qualquer um que
busca um estilo de vida desse jeito, chega à ruína com rapidez. É inevitável. É uma lei elaborada no tecido da criação e estritamente reforçada pela operação da divina providência. Isso está lá em Gálatas 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Podemos dizer que quando ele chegou nessa nova terra, provavelmente seria um novo rico, que com certeza teria vários amigos, e desperdiça seus bens vivendo irresponsavelmente. Mas a vida não é só diversão como o jovem esperava. Os seus recursos esgotaram, as pessoas que diziam ser amigo, cadê? Sumiram, veio a fome. Ele foi obrigado a fazer por uma pessoa desconhecida o que ele tinha recusado a fazer pelo pai, trabalhar. Muitas vezes nós nos encontramos como ele, querendo sair da vontade do pai para ter liberdade. Queremos experimentar as coisas do mundo porque parece ser mais legal, mais chamativa. E às vezes agimos sem pensar no que isso vai influenciar na eternidade. Me lembro de um vídeo que o Rogério uma vez mostrou para os jovens, e a pessoa representava a nossa vida como uma corda. E a ponta da corda era vermelha, que representava a eternidade. E ele dizia que muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem pensar no que isso vai influenciar lá na frente. E de verdade agimos assim de vez em quando. Fazemos algumas vezes as coisas sem pensar no que isso vai influenciar na nossa eternidade. Somos igual a esse filho mais moço em alguns momentos. Fazemos as coisas sem perguntar a Deus se é da vontade dele, se está nos planos dele. Mas não podemos esquecer que o pecado nunca dá o que promete. Porque o pecado promete liberdade, mas traz escravidão. Está lá em João 8,34, que fala assim: Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ele promete vida, mas o salário do pecado é a morte. Está lá escrito em Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rapaz pensou que se encontraria, mas se perdeu. E se vivermos de acordo com a carne, morreremos. Está lá em Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quando Deus é deixado de fora de nossa vida, o prazer se transforma em escravidão. Este moço estava prestes a descobrir isso de uma forma dolorosa e vívida. E acontece o que ele não espera. O dinheiro acaba e vem uma grande fome sobre o país. No verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Para aquele jovem em revolta contra Deus e contra seu pai, esses contratempos de uma só vez devem ter parecido pagamento divinamente orquestrado por seu pecado. A vida daquele jovem tinha se tornado um pesadelo. Ele tomou muitas decisões sem pensar nas consequências e sem entregar na mão de Deus. Ele tinha deixado um ótimo lar e um futuro brilhante sob os cuidados de um pai maravilhoso, amoroso e generoso, e chegou a esse ponto, sem ninguém, sem nada, sem esperança e em uma terra estrangeira. Ele queria uma vida liberal, e isso se transformou em uma terrível e esmagadora destruição. Ele não queria voltar para casa, porque teria que assumir que errou e foi um tolo. Também tinha medo de não ser aceito, então ele foi procurar um emprego para sobreviver. Jesus disse que ele foi trabalhar para um dos cidadãos, foi alimentar porcos. Na verdade, não era muito um emprego, não dava nem para suprir as necessidades, e era um trabalho bem humilhante. Uma pessoa como ele, nascida debaixo da lei de Moisés, os porcos eram considerados impuros. Isso penso mais que foi um insulto do que um ato de compaixão. Numa época de fome severa, talvez até mesmo as comidas dos porcos eram poucas, mas ainda tinham que comer. Muitas vezes somos como esse jovem, ficamos orgulhosos e não queremos nos humilhar para Deus. Não queremos reconhecer que erramos, somos ignorantes. Mas não podemos largar as coisas de Deus como se fossem nada e pensar que vai dar tudo certo, de que vai ficar tudo bem. Não adianta tentarmos fugir das consequências. E se não nos entregarmos ao Salvador, o que irá nos esperar é a morte e o castigo eterno. Aquele jovem tinha estado intoxicado com a diversão mundana, prazeres terrenos e companhia de pessoas que não queriam nada com Deus. Mas ele foi obrigado a viver em um lugar de solidão. Talvez tenha sido até pela primeira vez em sua vida. E foi ali que ele recobrou os sentidos, que ele caiu em si. O curso da queda daquele jovem ilustra perfeitamente porque os pecados em si é simplesmente uma loucura espiritual. Todas suas escolhas até aquele momento não tinham nenhum sentido.
Ele exigiu a herança, o que com certeza sabia que era errado, e agora está ali no fundo do poço. Ele queria a liberdade e se entregou a prazeres egoístas, sem limites ou restrições. Em termos espirituais, ele estava completamente fora de si. E ele finalmente estava reconhecendo que era um pecador e que estar na casa do pai era muito bom. Ele percebeu que o pai o amava. Ele viu o pai agora de uma forma diferente. E uma das coisas que ele pensou é: o meu pai é generoso e bom. Talvez ele me perdoe por tudo, nem que seja para ser um empregado dele. Podemos até dizer que ele acordou para a realidade. A primeira coisa que ele pensou foi: como vou fazer para voltar ao meu pai? Ele não tinha dinheiro nem nada, mas isso não atrapalhava, porque ele estava decidido a abandonar o pecado e implorar pelo perdão e se submeter à autoridade do pai. Então ele se levantou e tomou a direção da casa do pai. Talvez ter estado com os porcos não tenha sido tão ruim. Ele se arrependeu mesmo. Não era uma coisa para reconquistar o pai e os confortos da antiga vida. Era um arrependimento sincero e profundo. Tinha percebido quanto tinha sido odioso o pecado que havia cometido contra o pai. Ele se confessou indigno de ser chamado novamente de filho e decidiu apelar ao amor do pai. Do verso 17 a 19. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele enfrentou a realidade do que ele tinha se tornado, aceitando a responsabilidade pelo que havia feito, assumindo a gravidade de sua culpa e voltando para alguém que realmente se importava e amasse ele, e que poderia ajudá-lo. Ele foi obrigado a admitir que é melhor ser um dos empregados do pai do que estar ali onde ele estava. O pródigo ele parecia não sentir medo de que o pai se vingasse, porque talvez ele pensasse que merecesse pelo seu erro, mas ele confiava na misericórdia de seu pai. O Dr. Martin Lloyd Jones comentou uma coisa sobre a oração de Davi do Salmo 50, que ele disse assim: eu não hesito em afirmar que esse é talvez o teste mais sutil e delicado para sabermos se nos arrependermos ou onde estamos em nossa atitude em relação a Deus. No Salmo, aquele contra quem Davi pecou é Deus, e no entanto quem ele busca acima de tudo é Deus. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Um homem que não se arrependeu, mas que está apenas com remorso, quando percebe que fez alguma coisa contra Deus, evita-o. O homem com quem o Espírito de Deus ainda não lidou e que ainda não se convenceu, tenta fugir de Deus, evitá-lo a todo custo. Ele não pensa, não lê a Bíblia, não ora, faz tudo o que pode para não pensar nessas coisas. Mas o que é extraordinário em relação ao homem, que é condenado por pecado pelo Espírito Santo, é que, embora ele saiba que pecou contra Deus, é Deus que ele quer. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Ele quer estar com Deus. Esse é o paradoxo peculiar do arrependimento. Querer aquele que eu ofendi. É assim que funciona o arrependimento. Primeiro, o pecador cai em si e começa a olhar para a realidade e avaliar onde está. Percebe que está caminhando inevitavelmente para a morte, destruição e condenação eterna. Não pode continuar na mesma direção. Então ele se vira para o Pai, que ele desonrou, tendo passado a vida toda fugindo. Agora ele quer apenas estar na presença do Pai. Está assim disposto a reconhecer sua própria culpa e carregar sua vergonha. Está disposto a fazer tudo o que pode para honrar aquele que ele tanto desonrou. Uma indicação de que o arrependimento do jovem era verdadeiro é visto no simples fato de que ele prosseguiu com o que ele tinha proposto a fazer. Nesse sentido, temos que ser como ele, estar disposto a nos humilhar diante de Deus. Temos que confessar se errarmos, porque Deus nos ama e vai nos perdoar. No versículo 20 diz que a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Eu imagino que o pai todos os dias ficava olhando para ver se seu filho estava voltando, porque ele acreditava que um dia seu filho iria voltar para casa. O pai estava de braços abertos para receber o filho de volta. O pai poderia deixar muito bem o povo apredejar o filho, como diz a lei de Moisés. Mas não, ele correu e abraçou e beijou o filho. Isso prova o tanto de amor que o pai tinha pelo seu filho. Naquela cultura, os nobres não corriam. Correr era para crianças e servos. Adultos nem corriam, principalmente homens de dignidade e de importância. Mas o pai correu,
Ele não se importava para o que o povo ia falar, porque ali estava de volta o filho dele. O pai não só correu para receber o filho, ele também honrou sua volta. Ele nem esperou o filho terminar sua confissão. O pai interrompeu, perdoou e mandou que começasse a comemoração. Como o filho era desobediente e havia envergonhado a família, com certeza as pessoas iam começar a apedrejar ele. Mas se fossem fazer isso, eles iam acertar o pai também, porque eles estavam abraçados. Isso é uma imagem maravilhosa do que a cruz de Jesus faz por nós. E em vez do pai humilhar o menino, o que foi que o pai fez? No verso 22 e 23. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. Os calçados podem parecer um presente normal ou insignificativo, mas escravos e empregados andavam descalços. Quem usava calçados eram apenas os patrões e os filhos deles. Esse ato, naquele momento, significou reintegração total. As roupas eram uma honra ainda maior, e o pai manda colocar no filho a melhor roupa. Deveria ser uma roupa tão especial que eu acho que o moço nunca pensaria em usar. O pai pôs essa roupa no menino, mesmo ele cheirando mal ali naquele momento. Isso era uma honra imensa. Essa roupa, provavelmente, estava reservada à visita de alguém de extremo prestígio. O pai estava honrando publicamente o filho, dando essa roupa. E ele não fez só isso, não. Ele pediu também um anel para colocar no garoto. O anel era símbolo de autoridade. O pai, ele colocou um calçado no menino, deu a ele a melhor roupa e pôs o anel em seu dedo. Tudo isso pertencia ao pai e era símbolo de honra e autoridade. E quando ele dá tudo isso ao menino, era como se ele estivesse dizendo: o melhor de tudo, o que tenho, é teu. Você agora está totalmente reintegrado à condição de filho. Você não é mais um rebelde, você é meu filho. O pai fez em público tudo isso para eliminar qualquer dúvida se o pai estava falando sério ou não. É interessante observar o que Jesus fala em João 14,6, com a descrição que o pai faz ao filho no versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Ele diz que o filho estava morto, mas Jesus diz: eu sou a vida. Ele diz que o menino estava perdido, e Jesus fala: eu sou o caminho. Só há uma forma de chegarmos até Deus, e é pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pai perdoou o filho mais moço, e se alegrou com a volta dele. Mas nós não podemos se esquecer do filho mais velho, que está lá no verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Diz que ele estava no campo. Talvez já fosse tarde quando ele estivesse voltando. A festa provavelmente estaria bem barulhenta, e ele, sem entender o porquê de toda essa festa, perguntou ao servo o que estava acontecendo, que disse. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. E como o filho mais velho ficou? Vemos no começo do versículo 28 que ele se encheu de ira. Ele viu que seu pai tinha perdoado seu irmão, e para ele estava errado, até porque eu acho que ele não queria que o moço retornasse. Os desejos do filho mais velho não eram muito diferentes do começo do filho mais novo. O filho mais velho só pensava em posses e não amava seu pai. Tudo que ele fazia, ele trabalhava duro, só para manter a aparência de filho respeitável e certo. E em vez dele fazer seu trabalho de coração, ele faz porque não quer perder a aparência. E porque ele acha que é obrigação dele. Ele não quis perdoar o seu irmão, porque para ele o garoto não merecia nada disso. Ele se recusou a entrar na festa, não perdoou seu irmão, perdeu a chance de restituir a comunhão rompida. Não quis participar da alegria do pai e de reunir a família novamente. O irmão mais velho naquela época representou os fariseus e escribas, mas hoje em dia representa aquelas pessoas que se perdem dentro da igreja, que estão todos ali dentro, mas não amam a Deus verdadeiramente. Não perdoam as pessoas, julgam os outros pelos erros, só querem ter fama e status. O mesmo pai que correu para abraçar e perdoar o filho mais moço foi o mesmo pai que saiu para falar com o filho mais velho. Ele poderia simplesmente mandar o filho mais velho entrar, mas ele não queria que o filho fosse festejar por obrigação. Mas em vez do filho reconhecer o amor de seu pai, ele agora revela realmente o que está em seu coração. Vamos ver no verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos
tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os amigos. O filho, que era bom e respeitável, fala com arrogância e desrespeito. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Se o serviço do pai era tão ruim para ele, por que simplesmente não foi embora como fez o filho mais moço? Porque ele era o primogênito. Ele ia ganhar uma porção dupla do legado do pai, incluindo a maior e melhor parte da terra. Ele não queria só uma quantia, igual ao seu irmão no início. Ele disse que se sentia como um escravo. E depois de seu pai, que nunca tinha dado nenhum cabrito. Mas é mentira, porque o pai não deu a herança só para o filho mais moço. Não, ele dividiu entre os dois. E ele disse que queria um cabrito para festejar com os amigos, o que com certeza o pai não seria convidado para essa festa. Ele ainda continua falando assim, mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Ele não quis se referir ao garoto como irmão dele. Ele disse o teu filho. E em seguida traz à tona os pecados do filho mais novo, mesmo sabendo que o pai já tinha perdoado. E mesmo em meio àquele ataque verbal, o pai respondeu com ternura. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E em vez do pai repreender o filho, ele simplesmente reafirmou seu amor e afeto pelo primogênito e lembrou as riquezas que já lhe pertenciam. O pai disse que tinha que celebrar, não havia alternativa. É como se fosse errado se eles não celebrassem a volta do filho mais moço. E enquanto o filho mais velho agia como se quisesse ser irmão morto, o pai ficou muito feliz ao tê-lo de volta vivo. O pai reagiu como sempre, com graça, misericórdia, ternura, compaixão e amor rico e puro. Essa parábola serve como espelho para o nosso coração e a consciência. Essa parábola arranca a máscara da hipocrisia. Em outras palavras, somos todos filho pródigo. E se não nos arrependermos de todos os nossos pecados, o que vai nos esperar é castigo eterno. Mas pela graça de Deus nós somos salvos, mesmo sem merecer, como aquele menino que não merecia nada daquilo. Mas temos que constantemente estar nos humilhando perante a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele nos ama e nos perdoa. A prova disso está lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que todo dia voltar para Deus. Temos que todos os dias voltar para os braços do Pai. E não podemos esquecer o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Agradeço a oportunidade. Amém, Esther. Amém. Glória a Deus. Gente, eu acredito que, assim como eu, todos vocês beberam desse texto que a Esther escreveu, e eu acho que foram pontos muito ricos assim que ela conseguiu absorver do livro que ela leu, e mais as coisas que ela acrescentou. Foi muito bom, Esther. Que Deus continue abençoando sua vida mesmo, em nome de Jesus. Eu queria finalizar essa leitura do texto que a Esther escreveu, só refletindo em alguns pontos do que ela falou. Eu anotei umas 3, 4 folhinhas aqui de pontos que ela falou, mas eu queria fazer um link entre essa última fala dela, quando ela citou aí 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse texto, ele só é uma realidade porque lá eu acho que ela até leu também essa parte, ela até citou Romanos 3:23, que diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Acho que ela citou esse texto também. E é interessante que fala aqui, ó, todos pecaram. Então, no finalzinho da fala dela, ela comentou que realmente todos somos filho pródigo. Nós, depois de Adão, todos que nasceram já nasceram filhos pródigos. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos afastados de Deus. Enquanto o evangelho não chega até nós
nós estamos também vivendo segundo os nossos prazeres, segundo as nossas vontades e não se preocupando com o Senhor. Então, eu queria rapidamente aqui, deixa eu ver, 8h30, dá tempo ainda. Ela citou algumas coisas, e eu anotei algumas coisas que ela citou no texto dela, que eu achei muito importante. Por exemplo, ela fala que o filho, ele não era disciplinado e que dispersou a sua vida com os seus prazeres. Esse era o filho pródigo, o filho mais novo. Ele não era disciplinado e ele dispersou a vida com seus prazeres. O que ele fez, isso eu achei muito forte. O que ele fez com o pai dele foi praticamente um suicídio fraterno. Ele praticamente matou o pai dele em vida. Sabendo que o pai ainda estava vivo, ele queria a herança, que era algo que só era direito dele depois que o pai dele morresse. Isso eu achei muito forte, Esther, muito forte. Um suicídio fraterno. Outra coisa que ele comenta, que ela comentou, foi lá aquele texto de Deuteronômio falando sobre o que acontecia com os filhos rebeldes, né? Dá para imaginar, gente, se essa lei de Deuteronômio lá do Antigo Testamento ainda tivesse em vigor hoje, o filho desobediente ser levado à praça pública e ser apedrejado até a morte. Olha que o quão importante é a obediência aos pais e às mães. Para pensar como é importante. E eles davam tanta importância a isso na época que aquele que era muito desobediente, ele era apedrejado até a morte. Só para você ter uma ideia também da importância do honrar pai e mãe, tem a questão do primeiro mandamento com promessa da Bíblia, que é aquele que fala assim, que se você honrar seu pai e sua mãe, os seus dias serão acrescentados na terra. É o primeiro mandamento que existe uma promessa depois desse mandamento. Então, para vocês terem uma ideia da importância de se honrar os pais, né? Então, cabe a cada um de vocês aqui, né, pensar, né? Eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu tenho obedecido meu pai e minha mãe, né? Porque, por mais que essa lei do Antigo Testamento, ela não tem vigor hoje no nosso país, no Brasil, não sei se em algum lugar do mundo tenha, essa realidade da honra que os filhos têm que ter para com os pais não mudou para Deus. Deus, ele não muda, Deus nunca mudou. Então, ele ainda exige que nós, eu, você, e eu ainda, tá? Eu sou casado, eu tenho 35 anos, mas eu respeito minha mãe. Eu tenho o dever de respeitar minha mãe, entende? Outra coisa que ele comenta aqui, ó. Isso eu achei muito legal, certo? Falou assim, o pai não expôs o filho. E isso era a prova do amor que o pai tinha por ele, porque o pai poderia expor. Só que se o pai tivesse exposto o filho, as pessoas da cidade poderiam ir lá e apedrejar ele. O pai não queria isso. Então o pai, em silêncio, em sigilo, fez aquilo que o filho queria, pegou e entregou tudo para ele e deixou ele ir, sem falar para ninguém. Olha que interessante. Outra coisa que ele falou aqui, ó, ele não pensou nas consequências e nem no futuro. E quantas vezes, pelo menos eu quando era mais jovem, mais jovem, essa é a palavra, não pensava nas consequências dos meus atos. Eu simplesmente queria fazer aquilo que eu estava querendo fazer. Queria fazer tipo, seguir os meus desejos, né? E, infelizmente, principalmente na juventude, né? Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque ele fez uma coisa, ele foi para lá e não pensou nas consequências que poderiam trazer a ele. Mas uma frase que eu já disse para vocês alguma vez foi de que nós somos livres para fazer escolhas, porém nós somos escravos das consequências. O filho pródigo, ele não tinha como se livrar das consequências da escolha que ele fez. Quando veio fome naquela terra, ele não tinha como ele não passar fome, porque ele escolheu estar longe do pai dele, que era o cara que supria as necessidades dele. Então, como ele escolheu estar longe, a consequência dele sentir fome numa terra que estava passando por fome era inevitável. Então, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Outra coisa que você comentou muito legal, Esther, que o homem semear, ele vai colher. Isso gente, eu já citei isso algumas vezes para vocês também, não tem como eu plantar laranja e colher abacaxi. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Então, pare e pensa, reflete, o que você está fazendo com a sua vida? Como é que você está vivendo a sua juventude? Como é que você está aproveitando o seu tempo nessa quarentena? O tempo que você não está na escola, como que você está aproveitando esse tempo? Isso tudo, a forma como você está escolhendo viver, vai te trazer
um retorno, né? Você está plantando algo nesse tempo e você vai colher isso de alguma forma. Você falou uma coisa que eu achei legal, falou que ele estava intoxicado com as coisas mundanas. Tanto é que quando ele reconheceu que era pecador e que ele necessitava do pai, antes dele voltar para o pai, ele ainda tentou uma segunda opção. Ele ainda tentou fazer alguma outra coisa, mesmo tendo reconhecido que estava errado. Ele ainda assim, no primeiro momento, ele não voltou para o pai, ele ainda ficou tentando outras formas. Gente, não existe outra forma. Quando a gente entende que nós temos um erro, nós estamos em algum pecado, nós estamos cometendo coisas que desagradam ao Senhor, não tente resolver com as suas próprias forças. Ele tentou resolver com as próprias forças dele, ele tentou ir lá, trabalhar, dar comida para os porcos, mas isso não resolveu o problema dele. E, na verdade, ele se sentiu, na verdade, mais humilhado ainda, por ver que, pelas forças dele, ele não ia conseguir, né? Então, aí, graças a Deus, ele decidiu voltar. Graças a Deus. E quando ele caiu em si, olha que interessante, quando ele caiu em si, ele viu que ele estava perdendo longe do pai, né? E eu achei muito legal, Esther, isso que você comentou, referente à diferença do remorso e do arrependimento. Muito legal. Porque o remorso, né? A pessoa evita Deus. É interessante isso. A pessoa que ela comete um pecado. O Espírito Santo, através da consciência dela, acusa ela. E aí o que acontece? Essa pessoa ela se afasta de Deus. E eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, logo no começo, quando eu estava indo para a igreja, eu ainda não havia entendido a graça de Deus. Todas as vezes que eu cometia algum pecado, que eu fazia alguma coisa que eu sabia que desonrava e desagradava a Deus, eu não ia mais para a igreja. Eu simplesmente não ia mais. Eu ficava 2 meses, 3 meses sem ir para a igreja. Porque eu estava com remorso. Eu não tinha me arrependido. Então, quando eu entendi a graça de Deus, eu parei com isso. Eu parei de, quando eu errava de algum motivo, de eu me afastar de Deus. Na verdade, o que a Esther comentou, que eu achei muito legal, é que aqueles que se arrependem de verdade, eles correm para Deus, né? Eles querem aquele a quem ofendeu. Eu achei isso muito interessante. Você quer aquela pessoa que você ofendeu, que é o Senhor. Então, você cometeu algo contra ele e, na verdade, você depende dele para ser perdoado. Isso é sensacional. Temos que confessar quando erramos. E ele fala que... isso aqui eu achei muito interessante. Ela citou Deuteronômio lá no começo da fala dela, e ela falou assim que os filhos que naquela época não eram obedientes, eles poderiam ser apedrejados. Eu acredito que por mais que o pai deixou o filho embora, isso não está escrito, tá, no texto, mas eu acredito dessa forma, pelo que acontece no final quando ele reencontra o filho, que por mais que quando ele deixou o filho embora, ele não falou para ninguém apedrejar o filho, eu acredito que as pessoas, com o tempo, como o filho ficou muito longe, e ele era uma pessoa que era vista, né? Ele era uma pessoa conhecida na cidade, as pessoas acabaram descobrindo que o filho foi embora e desonrou o pai. E o que acontece? Quando ele vê o filho de longe, duas coisas que eu acho interessante aqui. Fala que ele viu o filho de longe, então eu acredito que o pai estava sempre na janela, lá, olhando, esperando o filho voltar. Isso é interessante que essa parábola é uma representação de como Deus nos trata, né? É uma representação de como Deus nos vê. Então, por mais que nós erramos e falhamos, infelizmente nós erramos e falhamos, senão não precisaria João escrever lá, né, o que a Esther leu, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, então significa que infelizmente a gente falha mesmo. Por isso que ele diz que precisamos confessar esses pecados. O pai, ele estava olhando de longe e ele correu para abraçar o filho. E aí ela cita uma coisa que eu achei muito legal, que por mais que as pessoas quisessem apedrejar o filho, não ia dar, porque o pai estava abraçado com ele. E ela falou assim, isso é uma representação da cruz de Cristo. Sensacional, certo? Isso é uma representação da cruz de Cristo. É uma representação do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E o fato de nós reconhecermos esse sacrifício que Deus fez, quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado. Ele vê o sangue de Cristo sobre nós, coberto, nos abraçando, falando de forma simbólica como o pai fez com o filho. Então,
É assim que Deus, quando nós falhamos e nos arrependemos, é claro que isso é um ponto importante, quando nós falhamos e nos arrependemos, quando Deus olha para nós, ele não olha mais o nosso pecado. Ele olha o sangue do filho dele que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E acho que do filho mais velho eu nem quero falar nada. Acho que ela representou muito bem quando falou que muitas pessoas na igreja são dessa forma, sabe? Estão na igreja, mas não conhecem o Deus que elas servem. Assim como o filho não conhecia o pai. Ele não tinha intimidade com o próprio pai. Ele não entendia que tudo que do pai que é do pai era dele. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é nosso. A salvação é nossa. Nós que cremos no Senhor, nós temos esse privilégio. Então, reflitam muito. A Esther me mandou o texto, depois eu vou... Você me permite, Esther, enviar para o pessoal o texto? Beleza. Eu vou depois gerar um PDF desse texto que ela escreveu e vou enviar para vocês, tá? Para vocês lerem depois com calma. Ela conseguiu não ler na marcha 5, mas leu na marcha 3 aí, vai. Não tem como, é difícil, né, Esther? Você que lê bastante, é difícil ler devagar. Mas eu consegui compreender muito bem e eu realmente espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E se preparem que logo, logo eu vou desafiar outros aí, tá? A fazer a mesma coisa. Então, é isso. Eu queria agora orar encerrando, tá? E mais uma vez, Sarah, agradecer aí você por ter aceitado o desafio. Comentou comigo, estava meio assim, meio apreensiva, mas como eu já mencionei algumas vezes, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que enfrenta o medo. Essa é a pessoa corajosa. Então, você foi muito corajosa. Parabéns. Deus continue abençoando sua vida e usando você como instrumento nas mãos dele, porque eu sei que você tem bastante conteúdo aí para passar, para ensinar as pessoas. Então, depois me conta qual é o próximo livro que você está lendo para a gente preparar uma nova ministração aí, tá? É isso, gente. Eu vou orar agora, tá?